Irmãos, amém. Que Deus nos abençoe poderosamente nessa manhã. Obrigado aí, Tiago e Grazi. Hoje, já entrando na mensagem, eu me lembrei, Grazi, que na época que eu me converti, eu tenho 43 anos, irmãos. Não parece, mas eu tenho 43 anos. Sou de 1982. E eu me converti, meus pais não são cristãos, eu não sou de uma família pastoral. Eu fui alcançado mesmo por uma visão ministerial de evangelismo, né? Das pessoas falarem de Jesus, convidarem para ir. Né? Na época não se falava sobre célula, mas de cultos nos lares. E eu tinha uma irmã que ela sempre, ao encontrar comigo, me falava de Jesus. E eu não dava muita moral, não dava muita... ali na adolescência, 10, 11, 12 anos. Mas, no final, quando eu tinha 12 anos, eu tive um encontro com Jesus. De tanto ela falar, eu estava meio que em uma dessas festas de adolescentes, e o Espírito Santo falou assim comigo: o que você está fazendo neste lugar? Foi uma voz audível. Nunca mais eu ouvi uma voz tão audível como aquela. O que aconteceu? Eu saí daquele lugar e fui para casa. Isso já era 10 horas da noite. E não era comum, né? Eu morava numa cidade pequena, mas não era comum eu voltar àquele horário. E a minha mãe ficou assustada, porque a minha mãe é mãe, né? E ela ficava preocupada quando a gente saía. E nesse dia não foi diferente, mas ela ficou preocupada nesse dia porque eu voltei cedo para casa. E ela, quando eu cheguei em casa, ela já sabia, mãe sabe até o barulho da porta quando o filho chega. E a minha mãe falou assim: o que foi, meu filho? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei: não, mãe, não foi nada. Eu senti de Deus de voltar para casa hoje cedo. Ela falou: mas aconteceu alguma coisa? Eu falei: mãe, não aconteceu nada. E eu dormi. E no outro dia, irmãos, eu fui para... O Espírito Santo falou: vai para a igreja. Senhor, mas que igreja? Vai para a Igreja Batista. E quando eu cheguei lá, eu lembro que era a escola bíblica dominical. E quando eu cheguei lá, meus irmãos, uma das pessoas que inclusive era parente meu, ele ficou assustado tanto quanto a minha esposa de eu estar na igreja. Interessante, né? Geralmente fala assim: meu, que benção você está aqui. O que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Eu falei: onde que fica a sala dos jovens? Tem sala dos jovens? Ele falou: é ali. Quando eu entrei na sala dos jovens, foi a mesma expressão. Tipo, o que você está fazendo aqui? Né? Mas eu sentei, ouvi a mensagem, e a partir de então eu comecei a ter um relacionamento com a Bíblia, com a igreja, e as coisas foram acontecendo. Por que eu vou citar a Grazi e o Tiago? Porque uma das coisas que Deus foi trabalhando no meu coração, sem eu saber, é sobre servir. Irmão, servir é um privilégio. Quando a gente serve, Deus está sempre gerando no nosso coração algo que Ele tem para nós. E eu lembro que um dia, João, o meu pastor, eu não sei porque ele poderia falar para qualquer pessoa, mas um dia ele falou assim: Osias, eu vi que você continuou frequentou a igreja, né? Eles não acreditavam porque que eu perseverei naquela caminhada cristã, né? E eu mudei os amigos, eu mudei tudo, vícios, enfim. Eu estou resumindo porque eu quero chegar na nossa mensagem. E eu lembro que o meu pastor, ele falava, um dia ele chegou: pastor Cláudio, eu lembro como se fosse hoje, pastor Cláudio, ele falou assim: Osias, nós vamos ter um culto lá na vila. E eu falei: glória a Deus, pastor. E ele falou assim, ele apontou assim para mim: tá vendo aquela caixa ali? Era uma caixa Watson. Antigamente essa caixa, ela só não pregava, mas o resto ela fazia tudo. Ela tinha 2 entradas, né? 2 entradas P10. Quem conhece essa caixa aí? Alguém que é música? Você conhece aí, Thiago? É guerreira essa caixa, filho. E ela tem as entradas, ela tem 2 entradas P10. Uma para microfone e uma para qualquer instrumento. A gente colocava tudo, até avião dentro, né? dessa caixa. E ele falou assim: ó, nós vamos ter o culto, Osias, na verdade é Juninho. Ô Júnior, nós vamos ter o culto 7 horas da noite,
e eu quero que você leve essa caixa. E o meu primeiro ministério foi carregador de caixa. Eu comecei a carregar a caixa. Chegava lá, e eu peguei uma bicicleta do meu pai, uma Monarch. Quem já andou de uma bicicleta Monarch? Ladeira acima. Meu irmão, quem nunca teve esse privilégio, não sabe o que é viver. Você fica andando de BYD, carro elétrico, você não sabe o que é viver. E eu peguei essa caixa, chegou 7 horas da noite, a caixa estava lá. E Deus foi gerando no meu coração isso. Quando eu cheguei na minha igreja, irmãos, uma das coisas que eu observei de necessidade, eles não tinham alguém para tocar violão. E, meu irmão, eu não tenho um histórico de pessoas na minha família que tocam. Eu lembro da minha tia Cesalta. Ela sempre gostava de música, chegava em casa, colocava música alta. Mas uma das primeiras coisas, Tiago, que eu cheguei, eu falei, eu vou aprender a tocar violão para abençoar, para participar do culto. Várias vezes tinha um irmão no teclado e tocava aqueles hinos da harpa que a Cleusa gosta tanto, né? Tinha um órgão, mas o órgão estava parado. Gerações e gerações se passaram e as missionárias, né, já não estavam mais na cidade. E aí o que acontece? Não tinha ninguém para tocar. Irmãos, eu conheci um jovem que ele tocava violão em um mês. Diga, um mês. Você pode falar comigo? Um mês. Um mês eu aprendi a tocar violão. Sem professor, sem nada. E eu falei, uau, parece que eu tenho um talento. Irmãos, não demorou muito. Eu tinha um culto 6 horas da manhã, João, das irmãs, umas mulheres. Chama MCA. O Hélio ama muito esse ministério. Mulheres Cristãs em Ação. Eu tenho uma honra profunda por esse ministério. Eram as irmãs que tinha tipo aquele ministério, mulheres, tipo mães de joelhos, filhos de pé. Você pode repetir essa frase comigo? Mães de joelhos, filhos de pé. Elas faziam mais ou menos isso. Elas chegavam, irmãos, numa quarta-feira, 6 horas da manhã, e apenas oravam. E eu lembro que eu ia tocar os hinos. Ah, irmãos, era uma bênção. A irmãzinha começava o hino em dó e terminava em dó, sem dó. Mas é sério, mas aquilo Deus foi trabalhando no meu ouvido. Então eu pegava, até hoje, você canta uma música, eu tento pegar e eu, não mais, mas... Então, e aí o tempo se passou, irmãos, anos se passaram. Fala assim, entre a promessa e o cumprimento da promessa, nós temos o processo. Então, Deus foi forjando. Então, eu me imergi tanto, irmãos, no contexto da igreja, assim, esse chamado de viver pessoas. Então, como eu mudei de amigos nessa época, o que eu fazia? Eu ia visitar os irmãos da igreja. As irmãs da igreja. Então, por exemplo, sexta-feira à tarde, o que eu fazia? Eu pegava minha bicicletinha Monarch, e o que eu ia? Gente, alguém está mexendo em alguma coisa aí, abaixa aí, por favor. Eu ia visitar as irmãs. E uma das irmãs era a mãe do pastor Domingos. Eu chegava lá, minha irmã, tudo bem? Eu vim orar pela irmã. A irmã, está tudo bem? E eu fiz isso durante anos, fala anos. Tinha um irmão Bené, irmão Benedito e a irmã Marina. Todos, pessoas de idade. Eu tenho um carinho muito grande pela melhor idade. De verdade. Eu amo cada um desses irmãos. E eu ia lá. Eles passaram a ser os meus novos amigos. A irmã Marina foi uma intercessora minha. A mãe do pastor Domingo foi uma intercessora minha. E eu lembro, irmãos, que a nossa igreja sempre foi uma igreja missionária. Ela foi fruto de missões e ela enviava jovens para fazer o seminário. E eu emergi muito no ministério com jovens. Eu lembro que a nossa igreja era uma igreja batista, é uma igreja batista até hoje, e lá não tinha bateria. E o que nós fizemos? O Ministério dos Jovens e Adolescentes, eu me
né? A gente começou, né, ganhar jovens adolescentes e foi um testemunho, até o meu testemunho foi um testemunho para outros jovens, né? Tipo, se o Júnior se converteu, eu também quero me converter a Jesus. E aí a coisa foi acontecendo. E eu lembro que eu cheguei exatamente para o pastor Cláudio, eu e mais uns 3 jovens, e nós falamos, pastor Cláudio, nós podemos colocar bateria na igreja? Ele falou, não se pode colocar bateria na primeira igreja batista de Tocantinha. Mas eu vou ver o que eu faço. Mas vocês podem começar a usá-la no culto de jovens e adolescentes. E aí o que acontece, meus irmãos? Ele falou assim, olha, vocês podem até... O pastor Cláudio, eu gostei do pastor Cláudio, ele investiu muito no Ministério de Jovens e Adolescentes. Ele falou assim, vocês até podem colocar bateria, mas a gente não tem dinheiro para comprar essa bateria. E o que nós fizemos? Olha aqui, meus irmãos, vocês estão aqui comigo em nome de Jesus? Vocês estão aqui comigo de verdade? Vocês não estão olhando no celular não, né? Vocês estão aqui, né? Então presta atenção no que eu vou falar com você. Quando Deus dá a visão, Ele mesmo dá a provisão. Você pode repetir comigo? Levanta a mão, fala assim, quando Deus dá a visão, Ele mesmo dá a provisão. E o que o pastor Cláudio falou assim pra gente? Falou assim, nós não temos dinheiro, a igreja não tem caixa, mas vocês estão livres para conseguir uma bateria. Era tudo que a gente precisava. Sabe o que nós fizemos, meus irmãos? Olha aqui para mim. Nós fomos carpir quintal. E a igreja começou a ver o movimento da gente. E nós ficamos sabendo, irmãos, que uma igreja em uma cidade vizinha tinha uns instrumentos que precisavam ser reformados e que eles poderiam doar. Nós ganhamos, a partir do movimento que nós fizemos, nós ganhamos baixo e uma guitarra. Toda zoada. O que nós fizemos? O pai de uma desses adolescentes, eu lembro até hoje, a Karina, o pai dela fazia pintura, tipo o seu pai. Então ele pintou, coisa mais linda, o baixo. E a igreja começou a falar, uau, eles estão se movimentando. E a bateria, nós tínhamos imagina a bateria, R$500 na época, nós conseguimos R$100, carpimos quintal, hein, irmãos? E aí teve um irmão generoso, fala assim, um irmão generoso. Fala assim, generosidade, abre bênção. Ele falou assim, como vocês estão se movimentando, eu vou comprar a bateria para a igreja, porque eu vi vocês se movimentando para Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso, irmãos? E eu quero encerrar esse breve testemunho para eu entrar na palavra. E eu lembro, irmãos, que quando a gente foi para o seminário, como toda igreja batista, nós somos uma igreja batista, nós fizemos uma como chama? Não é sessão. Como chama? Assembleia. E todo seminarista precisava passar por isso. Todo candidato ao seminário precisava passar por isso. E eles levaram na assembleia o meu nome. Olha, irmãos, nós temos aqui o nome do Osias Rodrigues dos Santos Júnior. Todo mundo conhece como Júnior. Nós já temos o Marcos, que foi para o seminário. Eles tinham mandado, nos anos anteriores, sustentado integralmente aquela igreja, o seminarista, no seminário teológico da convenção. E eles falaram assim, hoje nós temos o Osias para que a gente possa mandar para o seminário. Aí eles colocaram eu assim na frente e eles fizeram 3 perguntas para a igreja. A primeira pergunta é, alguém aqui consegue reconhecer que o Osias ele tem um chamado para ir para o seminário? No início eles nem me enviaram para teologia, eles me enviaram para ser seminarista de música. Eu fui estudar música. E alguém tem algo contra o envio dele? Ninguém tem. Alguém reconhece o chamado do Osias em relação ao ministério pastoral e o chamado dele? E eu vi a irmã do pastor Domingo e as irmãs da MCA, todas se levantaram. E aquilo me emociona até hoje. Elas falaram assim, pastor Cláudio, o Osias, desde quando entrou aqui nessa igreja, isso eu estou falando, irmão, de 1992, 3, alguma coisa. Ele falou assim, nós sempre vemos ele indo nos cultos, nas vilas. Você sabia, pastor, que ele vem tocar aqui no culto 6 horas da manhã? E a igreja... E o pastor, claro que eu sei. Pastor, você percebeu que tanto o Osias quanto outros jovens deu um outro vigor à nossa igreja?
trabalhando com jovens e adolescentes. E o pastor, claro que eu sei. Pastor, o senhor percebeu que até o louvor ficou mais animado com todos os jovens e adolescentes, e nós estamos muito felizes por isso. E a igreja e o pastor, claro que eu sei. Então, diante desse testemunho público, não há nada que desabone o Osias de ir para o seminário. Então, nós, como igreja, nós queremos recomendar o Osias para que ele possa ir para o seminário. Então, diante disso, irmãos, o pastor fez a última pergunta da Assembleia. Se você é a favor que ele possa ser enviado, levante uma de suas mãos. E se você é contra, permaneça onde você está. E eu lembro que foi unânime, irmãos, a igreja naquele dia, naquela Assembleia. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso, irmãos? E aí, irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje, pode colocar, Nara, por favor, é o que Deus exige de seus seguidores. Irmãos, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ouvir uma palavra que fala exatamente sobre isso. Os seguidores de Jesus, ele tem uma característica específica. Quem segue a Jesus tem algo muito claro na vida dele. E é exatamente isso, por isso que eu comecei falando sobre o meu testemunho. Porque, irmãos, a igreja reconhece aqueles que estão servindo. E a igreja é aquela que envia aqueles para que possam fazer missões. A igreja é aquela que tem uma missional aonde você está. A igreja é aquela que investe naqueles que ninguém olha e ninguém acredita. A igreja é ela que tem a autoridade dada pelo Espírito Santo para olhar para uma cidade e falar: ela será voltada aos pés do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Então eu sempre ando, irmãos, debaixo dessa visão, irmãos, de que o que nós fazemos debaixo da autoridade de Jesus vai prosperar para a glória e honra de Jesus. Aí eu volto a falar. Grazi e Tiago, obrigado pelo coração de servo que vocês têm. Mas eu quero dizer também, porque nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que não se vê mais essa mesma garra. Servir a Jesus e seguir a Jesus depende daquilo que eu posso ganhar ou deixar de ganhar. Olha o que diz Mateus, capítulo 10, versos de 34 a 39. Eu falo isso que eles nem são da nossa igreja. A Grazi é aqui de Cambé. O Tiago é aqui da igreja Betel. Obrigado, Tiago. Mas ele está aqui porque ele ama a sua sogra. Sua sogra está aí. A sogra do Tiago é a Creuza. Mateus capítulo 10, versos de 34 a 39. Vamos ficar em pé, irmãos? Você vai ficar o tempo todo sentado. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor? Mateus 10, de 34 a 39 diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Versículo 37, vamos todos juntos ler? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Versículo 39, levanta sua voz e leia comigo. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Vamos orar? Senhor, abençoa a tua santa palavra e que essa manhã ela encontre corações sedentos para ouvir a tua palavra na mais simples e pureza do teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Sabe, irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. A gente vai ler bastante versículo bíblico e eu quero ser bem direto e objetivo para que eu honre também o horário de nós terminarmos o culto no horário certo. Sabe, meus irmãos, essa manhã nós vamos expor alguns requisitos de ser um cristão baseado no texto
lido de Mateus capítulo 10. Sabe, irmãos, e eu acho que nem sempre nós entendemos o que significa ser cristão e seguir a Jesus nos nossos dias. Então, por que eu estou te falando? Porque o pecado, irmãos, entrou de tal maneira na nossa vida que ele estragou a nossa natureza como pessoas, como filho de Deus. E, irmãos, e só uma atitude radical pode nos salvar e nos curar em relação à nossa identidade em Cristo. Então, irmãos, esse é um texto bíblico que, se dependendo da forma como nós lemos, nós achamos radical demais esses requisitos. E esse é o poder do evangelho em nossa vida. Sabe, irmãos, e com frequência nós escolhemos, irmãos, algumas decisões e muitas vezes a gente faz algumas decisões sem que a gente tenha ideia do que representa de fato ser um seguidor de Jesus. Eu começo uma mensagem dizendo: você sabe o que é seguir a Jesus? Você sabe o que Jesus requer de você, de mim e de você, para ser seguidor de Jesus? E eu tenho, irmãos, a leve impressão, irmãos, de que se nós começássemos a pregar verdadeiramente esse texto nos púlpitos, talvez muitos desistiriam. Mas Jesus não se omitiu de ministrar essa palavra aos seus discípulos. E é importante, irmãos, nós observarmos o contexto de Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, irmãos, é um capítulo missional. Se você olhar nos versículos anteriores, Jesus, no início do capítulo 10, você vai ver Jesus ensinando: olha, vocês vão de 2 em 2. Ao chegar em uma cidade, você encontra aqueles da paz, aquelas pessoas que têm o mesmo espírito de receber alguém, o espírito hospitaleiro. Ao chegar naquela cidade, irmão, Jesus falando para os seus discípulos: se você encontrar paz, libere a paz que está sobre você. Fale de Jesus naquela cidade. E aí nós vamos ver, por exemplo, que Jesus vai falar assim: se ninguém te receber, saia daquela casa, sacuda o pó daquela casa, porque nada do que está ali você deve trazer de volta. Vá de 2 em 2, prega o evangelho. E Jesus está falando: eu vou enviar vocês como lobo, como ovelhas entre os lobos. E Jesus vai explicando e ensinando os discípulos de que eles tinham uma missão. Você pode levantar a mão e falar assim: eu, como discípulo de Jesus, eu tenho uma missão. Então Jesus não está falando com pessoas acomodadas. Jesus não está falando com uma multidão curiosa. Jesus está ensinando para os seus 12 discípulos o que é fazer a sua missão. Então, irmãos, Mateus, eu vou repetir, Mateus capítulo 10 é um texto missional. É um texto onde Jesus está ensinando os seus discípulos a fazer missões. Então Jesus envia os seus discípulos para anunciar o reino de Deus. E aqui ele traz algumas exigências para quem deseja participar da missão de Deus no mundo. Fala assim: eu sou um discípulo de Jesus. Irmãos, um discípulo de Jesus tem algumas exigências. Porque Jesus está formando discípulos. Jesus não está apenas pedindo para que as pessoas o sigam. Ele está formando discípulos que serão enviados. E isso nos conecta diretamente com a série que nós estamos começando. Talvez você não observou. Vem aqui, Melinda, rapidinho, senão não vai dar tempo. Eu mandei fazer uma camiseta com o tema Eu mais um. Tá. Você pode colocar eu coloquei aqui. Ó. Eu mais um discípulo formando outro discípulo. Amém, irmãos? Você pode tirar aí o blazer, minha linda? Aqui a gente colocou, Deus colocou um mapa de Londrina com 3 pessoas dizendo que nós precisamos multiplicar a nossa visão. Amém, irmão? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Eu estou vestindo como pastor, irmãos, dessa igreja, a visão missional de que nós precisamos
olhar para essa cidade como o nosso campo missionário. Você pode levantar a mão e falar assim: Londrina é o meu campo missionário. Então, irmãos, eu mais uma pessoa, nós vamos ganhar uma cidade inteira a partir da nossa casa. E eu falei isso domingo passado. Porque, irmãos, anota uma frase em nome de Jesus. Porque não existe cidade transformada sem discípulos comprometidos. Talvez se eu estivesse falando, você é vitorioso, você vai ganhar a casa própria, você vai ser promovido, talvez você estaria pulando. Mas eu vou repetir para dizer isso aqui. Não existe cidade transformada, não existe família transformada sem um discípulo de Jesus comprometido. Amém? E não existe discípulo comprometido sem disposição para obedecer o chamado de Deus. Irmãos, cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos uma voz profética. Aonde nós estamos é terra de possessão para que Deus, porque Deus nos colocou ali com um propósito. Eu fico tão feliz da nossa irmã. Irmã, você pode ficar em pé? A nossa irmã lá do Japão. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Ela é testemunha. Eles estão lá no Japão. Ontem mesmo assisti a live da Igreja Batista do Pastor Hélio, lá em Higashura. Ela é em Higashura. Eu tive o privilégio de ir em Higashura. A nossa igreja, a Igreja Batista Vida Plena, lá em Higashura, eles estão fazendo a diferença, irmãos, no Japão. O Japão é 0, alguma coisa. E ela está lá, junto com o pastor Hélio, junto com os irmãos, fazendo a diferença naquele país, falando: só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo reina sobre essa nação. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Alguém teve que se comprometer de ir. Pastor Hélio e a pastora. Há muito tempo atrás. E eles estão vivendo um poderoso avivamento no Japão. Estive com o pastor Hélio há uns 3 meses atrás, aqui na semana de imersão. Primeira coisa, irmãos, de acordo com o texto de Mateus capítulo 10, quais são os requisitos para que nós somos e que nós seremos discípulos de Jesus? Você pode ler junto comigo? Nós devemos estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. Vamos ler que esse é um texto, essa é uma afirmação que você, se você não tomar cuidado, você não gosta muito dessa afirmação. Mas está no texto. Vamos todos juntos ler? Devemos estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. Nesse exato momento, lá na China, lá no Japão, lá na Guiné-Bissau, onde o time ganhou ontem, muitos cristãos, irmãos, andaram florestas adentro para apenas ouvir um culto de adoração e ouvir a mensagem de Jesus. E se possível for, eles vão ser presos, mas eles serão como testemunha viva de quem é Jesus na vida deles. Essa deve ser. E eles não fazem esse cálculo. Eles não calculam se faz sentido sofrer ou não por causa de Jesus. Porque Jesus é tudo para eles. E Jesus precisa ser tudo para nós. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Irmãos, preste atenção. Se você não tomar cuidado, irmãos, você vai interpretar esse texto de uma maneira diferente. Jesus não veio trazer violência através do evangelho. Jesus não veio, irmãos, enviar, trazer um novo movimento à força. Jesus não pega uma pessoa através do evangelho, que é o amor, da graça e da misericórdia, e fala: se você aceitar, como algumas religiões falam, eu vou te matar. Não, não é isso que Jesus está dizendo, que ele veio trazer espada. O que Jesus não disse nesse texto é que o evangelho de Jesus, o amor de Jesus, a mensagem de salvação, de redenção, vai trazer violência para você. Não é isso. Porque Jesus, irmãos, olha aqui em nome de Jesus. Jesus não veio resolver todos os nossos problemas aqui neste mundo.
Ele não veio acabar com guerras e polêmicas. Jesus não é esse personagem histórico político que muitas vezes nós queremos que seja. Ele não veio instalar um reino onde todos viverão em harmonia. Sabe o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que por causa do amor dele, por causa da nossa vida entregue a ele, haveria conflito entre pessoas na cidade, na família e até entre países. Não é assim, irmãos? Sim ou não, irmãos? Irmãos, muitas vezes eu e você somos perseguidos porque nós somos discípulos de Jesus. Eu e você muitas vezes somos nível de chacota porque nós somos discípulos de Jesus. Sabe, irmãos, a sua pessoa seria motivo de discórdia. O fato de você amar Jesus seria motivo de debate, polêmica e perseguição. Acontece assim, sempre foi. Porque Jesus, irmãos, se apresentou como Filho de Deus, como o próprio Deus, o único caminho para chegar ao Senhor. Porque Jesus diz, Ele é a verdade e a vida, a única esperança de salvação. Então, irmãos, por afirmar essas coisas, seus seguidores despertam, irmãos, hostilidade, inimizade e perseguição. Simplesmente porque nós falamos que Jesus é Rei, Senhor e Salvador, e que não há nenhuma outra salvação a não ser em Jesus, as pessoas olham para a gente e falam, eu vou perseguir Ele. Então devemos estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. A espada que Cristo veio trazer não é para seus seguidores, para que nós venhamos a ferir o mundo. É a espada pela qual os seus seguidores serão feridos. Essa espada, irmãos, não é que vai ferir o mundo. Essa espada nos fere como seguidores de Jesus. Faz sentido isso para você ou não, irmãos? Olha o que diz Mateus 10:35. Vem causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Eu acho que talvez a afirmação mais tranquila que eu concordaria seria entre o genro e a nora. Tá tudo bem. O genro e a sogra, né? Brincadeira, minha sogra é uma benção. Amo a minha sogra. Tá tudo bem com ela? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus por isso? Em países perseguidos, irmãos, o que significa isso? Será que você entregar sua vida a Jesus, você é motivo de ser desonrado da família? Então, irmãos, essa é a espada, motivo de espada, irmãos, é a espada que vai nos ferir, que vai nos fazer sofrer, irmãos. Durante o Império Romano, durante o Império dos países comunistas, os cristãos eram perseguidos porque amavam a Jesus mais do que qualquer coisa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você está disposto a sofrer por causa de Jesus? Inclusive dentro da sua própria família? Você está disposto a sofrer por Jesus dentro da sua própria família? Tem um jovem que está aqui esta manhã. E eu falei assim, cara, isso é característica de que ele está entregando a sua vida mesmo a Jesus. Ele falou assim para mim, pastor, quando eu ia nos churrascos da família, eu me envolvia com as conversas. E a última vez, pastor, eu fui lá e eu vi a conversa fica os homens separados das mulheres. E os homens, um só falando um falando mal do outro. E fala de besteira daqui, besteira dali. E sabe o que eu percebi, pastor? Aquela conversa já não me interessava mais. Aquilo já não me trazia mais satisfação. Então, o que eu fiz, pastor? Eu fiquei com meu filho, cuidando da minha vida. Estava ali junto com ele, amo eles. Mas aquilo que eles amam não é algo que me faz. Então, irmãos, muitas vezes você está servindo a Jesus, fielmente ao Senhor. As pessoas vão te ferir só por causa disso. Ô crentinho, você é crentinho agora? Irmão, quem nunca viveu essa frase, não sabe o que é ser discípulo de Jesus. Quer dizer que você não bebe, você não faz isso, não faz aquilo? Então, irmãos, você está disposto a servir a Jesus e até mesmo a sofrer por causa dele? Estamos dispostos não apenas a sofrer por sermos cristãos, mas também a sofrer porque nós testemunhamos de Cristo. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Presta atenção, irmãos, porque uma cidade é alcançada quando discípulos corajosos decidem falar de Jesus, mesmo quando isso custe alguma
coisa. Posso ouvir um amém da igreja? Lá no Japão, é 0, alguma coisa, né, da população. Então, você falar que você é discípulo de Jesus, as pessoas por si só já vão te olhar, né? Então, irmãos, que nós possamos, irmãos, estar dispostos, disponíveis, para que, se possível for, sofrer por causa de Cristo. Você pode aplaudir mais uma vez Jesus por isso? Eu sei, irmãos, que essa mensagem é uma mensagem confrontadora, mas ela é uma mensagem libertadora. Amém, irmãos? Segunda coisa, irmãos. Quais são os requisitos? Jesus exige amor supremo à sua pessoa. Vamos todos juntos ler? Jesus exige amor supremo à sua pessoa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu entendo, né? Eu fico imaginando minha filha falar que não me ama, mas que ela ama Jesus. Mas uma vez ela falou isso. Ela falou: papai, eu amo você, mas eu amo mais Jesus. Uau, filha. Me senti orgulhoso. Mas esse texto, irmãos, não é algo confrontador, irmãos? Porque ele fala assim, ó: se você ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Irmãos, presta atenção. O que significa ser digno de Jesus, irmão? É poder dizer legitimamente, irmãos, eu sou, de fato, um discípulo de Jesus, porque eu o amo incondicionalmente. Quando nós falamos isso, irmãos, isso nos indica de que nós somos, de fato, discípulos de Jesus. Sabe, irmãos, é viver de tal maneira que Jesus não se envergonhe de nós. É quando nós já passamos do crivo, irmãos, de dizer: eu não faço nada que possa envergonhar o nome do meu Senhor. Agora, Jesus, irmãos, quando diz assim, ó: se você não ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não quis dizer, ele não nos ensinou que nós devemos abandonar a nossa família. Não é isso que ele está dizendo. Jesus não ensinou com esse texto que nós devemos negligenciar nossa esposa, marido e filhos. E muitas vezes até mesmo para fazer a coisa que ele quer que seria interessante. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus não nos ensinou com esse texto a trocar a família pela igreja. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Jesus não nos ensinou com esse texto bíblico a romper responsabilidades familiares. O que Jesus está dizendo é: o amor por ele deve superar qualquer outro amor. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Por exemplo, você que é esposa, seu marido errou e cometeu um erro sério. Entre agradar a Jesus e agradar o seu marido, quem é que você deve agradar? Não, eu quero ouvir as mulheres falando. Quem é que você deve agradar? Não, eu posso falar de novo. Quem é que você deve agradar? Você deve falar assim: eu estou junto com você, nós vamos superar isso junto, mas isso que você fez é errado. Amém? É a esposa chegar para o seu marido e falar assim: isso que você fez é algo que Jesus não se agrada. E se Jesus não se agrada, eu não agrado também. Posso ouvir um amém, irmãos? É quando você chega diante do filho e fala assim: filho, isso que você está fazendo é algo que desagrada o Senhor. Mas antes de agradar o Senhor, para te agradar, eu quero dizer que eu estou com Jesus e não abro mão. Isso que você fez é errado. É aquele pai e a mãe que o filho, espero que isso não aconteça, né, irmãos? É aquele pai e a mãe que vai, pai cristão, que vai lá na escola e apronta um barraco. Porque o filho brigou lá na escola. Não, irmãos. Se ele fez errado, ensina. Porque o que é certo e o que é errado é errado. Quem está aqui comigo, diga amém, irmãos. Eu sei, apertou, né?
a manhã fria, mas fala assim: aquele que é digno do Senhor deve amar o Senhor acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Irmãos, o que faz um pai de família? Nós temos relatos, irmãos, de homens, de cristãos, que nós temos o relato de um missionário que ele foi preso na China. Se você, eu quero te recomendar você entrar no site Missões Portas Abertas. E lá, dentre todos os relatos, tem um relato muito lindo que é de um missionário que foi preso. E ele ficou anos e anos, irmãos, de joelhos. E a única condição, João, para ele ser liberto era: negue Jesus e nós te libertamos. Negue Jesus e nós te libertamos. Negue Jesus, esse Deus, deixe de falar de Jesus e nós te libertamos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Esse pai ficou preso anos, anos. E um dia a filha dele falou: papai, o senhor está preso há mais de 10 anos. Papai, o senhor está preso. Nós amamos você. Negue Jesus para você estar com a gente. Ele falou: filha, eu não negarei Jesus para estar com você. Porque o meu amor a Jesus e a minha missão a Jesus é maior do que qualquer amor terreno. Você pode aplaudir o nome de Jesus com isso, irmão? Irmãos, eu não sei você, irmãos, eu me sinto confrontado com essa mensagem. Porque por muito menos a gente desiste de servir a Jesus. Desiste da igreja e desiste das pessoas. Porque nossos relacionamentos com Ele é superior aos laços terrenos, irmãos. E essas relações familiares pertencem a esta vida. E um dia, tudo isso aqui, irmão, vai passar. Mas o amor a Jesus, não. Eu quero ler rapidamente a parábola, o exemplo de Jesus, de Mateus 12, 46 a 50. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Compõe para nós Mateus capítulo 12, versículo entre 6. Eu não vou ler. Falava Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você, Jesus. Porém, Jesus, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso. Vamos todos juntos ler, depois dos 2 pontos, 1, 2, 3. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Vamos repetir de novo? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Você acha que Jesus estava pirado? Ele deixou de tomar o remédio nesse dia? Não, irmãos. Jesus estava afirmando exatamente a natureza do nosso verdadeiro amor. Jesus não estava negligenciando a sua mãe Maria, que estava do lado de fora. E aí ele vai respondendo. E estendendo a mão para os discípulos, disse: 1, 2, 3. Eis minha mãe e meus irmãos. Porque esse é meu irmão, irmã e mãe. Irmão, que nível de amor que Jesus tinha. Ele fala assim: qualquer que fizer a vontade do meu Pai. Esse é meu irmão. Esta é minha irmã. E esta é minha mãe. Sabe, meus irmãos, por isso, irmãos, que a família do céu é maior do que a nossa família terrena. Amém, irmãos? Tem muita gente, irmãos, que não sai da cidade que ela está aqui por causa dos seus parentes. E está tudo bem. E se Deus te chamar para um lugar, uma cidade, te promover para um emprego, para que lá você vai deixar de desfrutar das promessas do Senhor, porque você ama os seus laços familiares? Não, irmãos. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Sabe, irmãos, o nosso maior amor, irmãos, deve ser para com o Senhor. E Ele vai nos recompensar, porque, sabe, irmãos, tudo isso é para a glória de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus, irmãos? Por isso que eu falo, irmãos, quem você está amando mais hoje? Quem você está amando mais hoje, irmãos? Aos pais que estão aqui esta manhã, nós amamos nossos filhos, mas nós amamos mais a Jesus. A esposa que está aqui, você ama o seu esposo,
mas você deve amar mais a Jesus. Ao marido que está aqui, você ama a sua esposa, mas você deve amar Jesus mais do que ela. Aliás, você deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Amém, irmãos? Você está aqui, irmão, porque você ama a Jesus. Ama mais Jesus do que os seus pastores. Amém, irmãos? Quem está aqui comigo, diga amém. E Mateus 10, 38 diz... Coloca para nós, Nara, Mateus 10, 38. Vamos todos juntos ler, igreja. Mateus 10, 38 diz o seguinte. Vamos todos juntos ler? Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno. Vamos falar todos juntos? E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Sabe, irmãos? Para servir a Jesus, irmãos, nós devemos tomar a cruz de Cristo e ir até aos pés dele. Amém, irmãos? Quem está aqui comigo, diga amém. Estou partindo para o final, irmãos. Sabe, irmãos, por isso, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Jesus exige amor supremo, dedicação suprema, lealdade superior à família e lealdade superior até mesmo ao seu próximo. E você entendeu essa mensagem essa manhã. Terceira coisa, irmãos. Jesus exige que renunciemos à nossa própria vida. Fala assim, ai, ai, ai. Olhando para muitos cristãos hoje, eu não sei se isso é verdade. Olhando para a igreja como um todo, eu não sei se isso é verdade. Ontem eu e minha esposa... de madrugada, 3 horas da manhã, o Espírito Santo falando com a gente. E a gente estava refletindo exatamente sobre esse texto bíblico. Todos os dias, irmãos, em nome de Jesus, eu quero manter isso até que ela case. Todos os dias eu conto uma história bíblica para minha filha, Grazi. E a Débora já tem 8 anos. E chegou uma fase que ela falava assim, papai, eu já conheço essa história. Eu falei, filha, para com esse orgulho, hein? Mas aí a gente começou uma série de mensagens sobre missões. E eu estava falando sobre missões na China, na Índia, missões aqui entre as Farc, que é a Força Revolucionária, e as missões... de portas abertas do irmão André. E Deus estava ministrando comigo. Jesus diz que renunciamos à nossa própria vida. E todos os exemplos desses homens e mulheres que fizeram a diferença, eles renunciaram assim. Quem acha a sua vida perdê-la, e quem perde a sua vida por minha causa, achará. E essa é uma das coisas mais radicais que eu vejo no poder do Evangelho, irmãos. É um dos ensinos mais repetidos por Jesus. E o que significa achar a sua vida, irmãos? Significa ser bem-sucedido. Muitas vezes, irmãos, quem acha a sua vida, perdê-la. O que seria achar a vida, irmãos, aos moldes desse mundo? É ser bem-sucedido, segundo os padrões desse mundo. Fala assim, glória a Deus. Quem acha a sua vida segundo os padrões deste mundo, irmãos, é realizar seus desejos. Quem acha a sua vida, irmão, segundo os padrões do mundo, é construir independência financeira. Fala amém, irmãos. Não é ruim essas coisas. Mas quem acha a sua vida segundo os padrões desse mundo, irmãos, é construir, casas e coisas maravilhosas. É fazer tudo do seu jeito. Imagina, o seu cartão não tem limite, você vai agora no aeroporto, compra uma passagem, eu vou passar o domingo e volto na segunda... eu vou lá assistir o jogo do Brasil. Se bem que com essa seleção não está legal, né, irmão? Contra o Haiti, 3-0. Não sei. Ontem a Alemanha e Costa do Marfim partiu para cima da Alemanha. E foi maravilhoso. Aquele é um jogo que me deu esperança. Quem está aqui comigo, diga amém. Sabe o que é viver segundo os padrões deste mundo, meus irmãos?
é viver sem considerar Cristo, é viver a sua vida do seu jeito, da sua maneira. Você pensa que ganhou a vida, mas no final, irmãos, você perdeu. Diga assim, misericórdia. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma para Jesus, irmão? Que adianta nós temos a conta bancária abastada e você perder seu casamento? Minha esposa foi esses dias para a casa da sogra, ajudar a minha sogra. Eu fiquei com um sentimento meio de revolta com a minha sogra. Falei, você tirou aquilo que é mais importante de mim. Mas uma coisa eu percebi. Quando ela voltou, eu falo assim, eu não consigo viver sem essa mulher. Eu quase chamei a polícia para me ajudar a pentear o cabelo da Débora, Grazi. Minha linda, isso é muito importante na minha vida. Estamos juntos. Mas o que adianta você ganhar o mundo inteiro? Irmãos, a palavra do rico e insensato, irmãos, todos nós sabemos. O que está em Lucas capítulo 12, versos 16 a 21. Estou partindo para o final. Lucas capítulo 12, versos 16 a 21. Conta a parábola do rico e insensato. Ele era abastado de tudo. Ele tinha depósitos. Ele tinha tudo. E uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Vai passando, Nara. E ele falava consigo mesmo, que farei? É tantas bênçãos que eu não sei onde colocar. Próximo versículo. E ele disse, farei isto. Ele fez planos maravilhosos, né? E reconstruiu os celeiros. E aí tem uma recomendação do Senhor. Vai, próximo versículo. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe. Fala assim, aproveita. Você é demais, você é maravilhoso. Você prosperou, está tudo certo. E aí, mas Deus lhe disse. Fala assim, mas Deus lhe disse. Fala assim, irmãos, Deus fala comigo. Deus falou com esse homem. O texto fala assim, Deus lembrou esse homem quem ele é. Ele fala assim, louco. Vamos todos juntos ler? Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O que temos feito com o esforço das nossas mãos, para quem será? E sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa, irmãos. O que significa perder a vida por causa de Cristo? Porque quem perder por causa de Cristo vai ganhar. Diga assim, significa fazer as mesmas coisas. Amém, irmãos? Significa fazer as mesmas coisas, só com a motivação certa. É trabalhar, é ganhar dinheiro, é construir família. Mas agora, não com o coração nessas coisas, mas com um coração de amor a Deus. Porque amo a Deus, porque eu louvo a Deus, porque eu sirvo a Deus, porque o meu amor está na grandeza de Deus e na fidelidade de Deus eu trabalho, o meu trabalho é bênção. Não só para mim, mas para outras pessoas. Porque eu amo a Deus, eu glorifico a Deus, eu ganho dinheiro e meu dinheiro não é só para mim, mas eu abençoo não só os que estão perto, mas os que estão longe por causa de Jesus. Sabe, irmãos, porque Cristo passa a ser o centro, Cristo passa a ser a nossa razão e Cristo é a nossa motivação. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Sabe qual é a diferença, irmãos, minha e dos ímpios que estão lá, irmãos? E muitas vezes a gente olha invejando a prosperidade deles, é que os ímpios ganham dinheiro para gastar com eles mesmos. Mas nós que somos discípulos de Jesus, nós queremos ganhar dinheiro para alcançar outros, para fazer missões, para fazer bênção na vida de outras pessoas. É ressignificar o coração e a intenção daquilo que nós fazemos. E essa é a diferença, irmãos, está na motivação. Amém, irmãos? Amém, Guilherme? A nossa motivação é que vai fazer a diferença. Então, irmãos, quem quiser ser discípulo de Cristo deve estar disposto a renunciar a si mesmo, renunciar à própria glória, renunciar ao próprio conforto e viver para Cristo. Aí você pode falar assim, pastor, duro demais esse sermão. Você pode falar assim, pastor, é duro demais. Mas viver para Cristo significa que a minha vida não gira mais em torno dos meus próprios interesses. Meu tempo, meu recurso, meus relacionamentos e minhas oportunidades passam a servir aos propósitos de Deus.
E um dos propósitos mais claros de Deus é que pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho com a vida que eu levo. Cada centímetro, cada palmo da minha vida, do meu tempo, pertence a Jesus, para a glória do seu nome, para o louvor da sua glória, para que eu e você possamos adorá-lo em tudo que nós fizermos, e a nossa vida, os frutos daquilo que nós fazemos, possam testemunhar quem é Jesus. Amém, irmãos? A história vai contar que eu já contei isso, que os discípulos eram festas para os pagãos. Quando você vai em Roma, eu quero conhecer Roma, viu, Tiago? Mas, né, é romântico. Mas muita gente passa no Coliseu e passa desapercebido. Porque ali os cristãos eram colocados como oferta de comida para os leões. E o que fazia aqueles cristãos não negarem a Jesus, irmãos? Fala assim, é porque eles amavam a Jesus. Fala assim, amavam a Jesus mais do que a si mesmo. Sabe o que acontecia, irmãos? Para cada gota dos cristãos, dos discípulos de Jesus que eram derramada dentro do Coliseu, aquela multidão que estava ali era impactada com a coragem, a ousadia e a entrega daqueles discípulos por causa de Jesus. E eles se perguntavam, que amor é esse? Vamos ficar em pé, irmãos? Quem renuncia a viver para si mesmo, passa a viver para a missão de Jesus. Passa a olhar para a sua rua, seu trabalho, sua faculdade, sua família e sua cidade com os olhos de Cristo. Sabe, irmãos, por que Jesus pede isso dos seus discípulos, irmãos? Jesus está no capítulo 10, leia em casa, Jesus está no capítulo 10 enviando, ele fala assim, olha, presta atenção, esses são os requisitos. Vocês vão ganhar muita gente, mas esses são os requisitos. Agora pense comigo, irmãos, por que Jesus exige isso de nós? Sabe, irmãos, Jesus, com o poder dessa mensagem, irmãos, impactou o mundo inteiro. Com o poder dessa renúncia, impactou o mundo inteiro. A história vai dizer que os mártires, aqueles que morreram por causa do poder do Evangelho, dizem que a maioria dos apóstolos foram enforcados ou crucificados, assim como Jesus. E a história vai dizer que Pedro, irmãos, no dia da sua crucificação, Pedro foi ser crucificado assim como Jesus, por ser discípulos e apóstolo do Senhor. Ele falou assim, eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor. Eu não sou digno disso. O que vocês vão fazer? Coloque a cruz ao contrário. Você tem noção do que é isso, irmãos? Ele sofreu mais ainda. Mas ele falou, eu não sou digno. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Então, nós precisamos fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você esta manhã? Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pelo seu coração, irmãos. Eu louvo a Deus pela sua motivação nesta manhã. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Pense naquilo que Jesus está te requerendo esta manhã, irmãos. A única explicação, irmãos, que Jesus fez e exigiu isso de nós, irmãos, é porque Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dentre os mortos. Subiu ao céu. E todo o poder no céu, na terra e no universo pertence a Jesus. Por isso Jesus requer isso de nós. Por isso Ele tem o direito, irmãos, de exigir de nós amor supremo, lealdade absoluta ao seu chamado, obediência total e radical. Vou terminar dizendo, se você puder fechar os seus olhos. Nara, coloca alguma canção bem baixo aí. Clama a Jesus, bem baixinho. Perdão, coloca aquela música a Jesus. Juliana Souza.
Nós somos dignos dele, irmãos? Nós amamos Jesus mais do que o marido, esposa, filhos e pais? Você ama Jesus mais do que o seu filho? Você ama Jesus mais do que a sua esposa? Eu e você estamos dispostos a renunciar tudo por amor a Cristo essa manhã? Se Jesus te dá uma demanda esta manhã, irmãos, você seria capaz de obedecer a Jesus? Você valoriza tanto a sua vida e você valoriza mais do que a vida que Jesus tem para você, os sonhos que Deus tem para você? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, irmãos, e ela serve para mim. Cristo, tem o primeiro lugar em nossos planos? Jesus tem o primeiro lugar na nossa vida? Bem baixinho, gente. Qual é o lugar de Cristo em nossas decisões? Quando você vai abrir um negócio, quando você vai decidir ser sócio de alguém, você coloca Jesus em primeiro lugar? E considerando o texto de Mateus 10, irmãos, se Jesus vale mais do que tudo, quem está ouvindo falar dele através da sua vida? Porque você pode falar, pastor, eu amo a Jesus, mas você está falando, eu e você estamos falando de Jesus? Se você está disposto a sofrer por Cristo, você está disposto a testemunhar de Cristo? Se você renunciou à sua própria vida, você está usando a sua vida para cumprir a missão de Jesus aqui na terra? Quem é o seu eu mais um? Quem é o seu próximo? Na sua casa, os que você ama, você está disposto, inclusive, a ser mal visto e malquisto porque você ama Jesus, mas você está disposto a fazer tudo para trazer essa pessoa aos pés de Jesus? Quem Deus colocou ao seu redor na sua vida que você tenha anunciado o Evangelho? Sabe, irmãos, Jesus não está apenas formando admiradores, irmãos. Jesus está formando discípulos. E discípulos verdadeiros não apenas seguem Jesus. Discípulos verdadeiros levam Jesus às pessoas. Sabe, irmãos, a cidade de Londrina não será transformada apenas pelos nossos cultos aqui, irmãos. A cidade de Londrina não será transformada, irmãos, pelos programas, o evento. E nós até demos a pausa estrategicamente de alguns eventos, mas nós vamos voltar. Londrina será transformada, irmãos, quando discípulos, eu e você, comuns, cheios do Espírito Santo, decidirem viver a sua fé publicamente e anunciar Cristo aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. Por isso, esta manhã, o chamado não é apenas para seguir a Jesus. O chamado é para seguir Jesus e participar da sua missão. Hoje, eu não vou chamar você para vir aqui à frente. Quero que você fique onde você está. Eu queria chamar minha esposa aqui. João, vem aqui também, João, para a gente estar orando. Sabe, irmãos, nós temos um grande desafio, irmãos, que é testemunhar de Jesus, falar de Jesus. Nós estamos no shopping, irmãos. Nós estamos num lugar tão estratégico. Quando você sair daqui, você vai ver uma multidão. Será que nós temos a disposição no nosso coração de testemunhar de Jesus? De sair com o nosso brilho nos olhos, falar, uau, eu recebi uma palavra missional. Será que você vai voltar para sua casa hoje? E aqueles que ficaram lá, irmãos, aqueles que ficaram lá, será que eles não são alvo do seu amor, da sua missão? E louvo a Deus, irmãos, porque nós estamos dando passos. Nós estamos caminhando. Nós estamos falando de Jesus. Mas esses muros precisam ser quebrados pelo poder da palavra, pelo poder da intercessão. Vamos orar junto com o João. Feche seus olhos. Vamos ter esse tempo aqui para que Jesus ache em nós
um coração missionário para fazer a diferença em Cristo Jesus. Pai querido, eu entrego em tuas mãos, Senhor. A palavra que foi falada aqui, nós colocamos em prática. Hoje nós estamos aqui, mas não sabemos esse domingo que vem, nós vamos estar aqui. Que está tudo em tuas mãos, Pai. Muitas vezes deixamos as coisas de Deus em segundo plano. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Sem a sua vontade, nós não somos nada. O nosso dia a dia, nosso trabalho, tudo nós que dependemos de Ti, meu Pai. Muitas vezes deixamos coisas passageiras passar sobre as nossas vidas e colocamos Deus em segundo plano. Às vezes as coisas acontecem, isso não é vontade. Não, é nós que não estamos na presença de Deus. O nosso trabalho, o nosso dia a dia, meu Pai, depende de Ti, meu Pai. A nossa saúde, sai de casa, fala, vou em tal lugar. Não, se não for, você não vai em lugar nenhum. Porque sem a Tua presença não somos nada. Hoje, o que foi falado aqui, meu Pai, colocar em Deus em primeiro lugar. As pessoas vai numa festa, vai em todo lugar. Quando fala, vamos lá na igreja? Eu não tenho tempo. Sabe por que você não tem tempo? Porque Deus está cuidando de você. A partir da hora que você vai cair em cima de uma cama, olhar do lado, do outro lado, não tem ninguém perto. Falou, meu Deus, mas você tanto povo, eu falei de você, você não falou de mim, não falou para ninguém. Você falou, eu estou aqui. Por que eu estou aqui? A sua presença cuidou de mim todos os dias. E sem a tua presença, meu Pai, nós não somos nada. Todos os dias nós levantamos, nós vamos trabalhar, vamos fazer o nosso dia a dia. Mas se nós não estiver na Tua presença, algo pode acontecer nessa interdição. Porque nós não sabemos o dia de hoje, nem daqui uma meia hora. Ele estava lá, eu vi ele ontem, mas como esse cara foi? Ele estava preparado para isso? Nós não sabemos. Deus sabe sobre nossas vidas, mas nós não sabemos de nada. O nosso dia a dia depende de Ti. Hoje eu vou fazer aquilo. Não. A Tua presença é tudo em nossas vidas. Porque o que somos nós sem Deus? Não somos nada. O dia a dia nosso depende de Ti. Eu entrego em Tuas mãos que uma semana maravilhosa. O que foi falado aqui, toca no coração das pessoas. Porque tudo nós depende de Ti. O meu trabalho, a minha saúde, tudo que eu tenho. Se eu falar para vocês hoje, o que eu passei por estar aqui hoje, vocês não acreditam. Eu sou uma pessoa muito jovem, tenho 76 anos de idade. Então, vocês imaginam. O mundo aí para fora está cheio de pessoas boas, mas não conhece a palavra de Deus. E todas as vezes que acontece as tragédias do dia a dia, mas por que aconteceu? Porque ele não estava na presença. E um ótimo domingo para vocês, uma semana abençoada. Eu até chamei a minha esposa, mas, Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e Tua misericórdia. Que essa mensagem venha alcançar corações sedentos para ouvir a Tua mensagem. Corações dispostos a ser entregues diante da Tua presença. Envia-nos, Jesus, para o nosso campo missionário. Nós vamos voltar para as nossas casas agora. E quando nós chegarmos, Jesus, o Senhor possa estar conosco. Amanhã, quando nós formos para o nosso trabalho, que o Senhor possa estar conosco. Que as pessoas que ainda não Te conhecem possam ouvir da nossa boca que Jesus as ama. Que a graça e a misericórdia do nosso Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja, com os Teus filhos, os Teus discípulos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que você tenha um domingo abençoado. Vamos aplaudir o nome de Jesus por isso. Hoje nós passamos um pouquinho, mas que Deus abençoe poderosamente. Quartas e quintas-feiras nós temos os nossos pequenos grupos, que são as nossas células. Você está convidado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira agora nós teremos um encontro de mulheres. Amém?